Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é João Belato Júnior, presidente da Abracal, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola. E o tema da nossa entrevista será: Estudo estima o consumo estável de calcário. João, eu estou muito feliz de conversar com você. Muito obrigado por aceitar o meu convite para estar aqui comigo hoje. O prazer é nosso, Divino. Nós que agradecemos a sua lembrança para termos esse bate-papo. E eu queria também agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que são seus ouvintes. Muito obrigado. João, eu estou muito feliz de tratar esse tema, porque a minha região, o estado em que eu vivo, a região que eu vivo, tem uma história muito próxima com o calcário. E o calcário é que tem uma participação muito grande no crescimento da agricultura, principalmente aqui na região do sudoeste goiano, em que antigamente as terras eram extremamente inférteis, né? E com a chegada do calcário e a aplicação do calcário, houve uma mudança absoluta em relação a isso. Quando é que o calcário começou a ser utilizado no Brasil, João? O calcário, para que a gente possa entender, a maioria, o Brasil, a grande parte do solo brasileiro faz parte do bioma cerrado. E esse solo, ele é um solo ácido. Ele não é um solo infértil, mas ele tem essa condicionante da acidez que faz com que a fertilidade dele seja muito reduzida. No passado, o grande avanço que nós tivemos, na época, o ministro da Agricultura era o Dr. Alisson Paulinelli. E ele elaborou um plano, o governo militar, na época, que isso foi em 74, 75, chamou esse processo de PROCAL. Então, foi um incentivo muito grande a fundo perdido para que os agricultores passassem a corrigir o seu solo. E desse evento para cá, a gente conseguiu fazer com que todo o cerrado goiano e o mato-grossense pudesse produzir. Inclusive aqui em São Paulo também, da onde eu lhe falo, a gente sabe que a região da Mogiana é uma região extremamente valorizada hoje na agricultura, ela só é por causa da correção do solo. Ô João, tem um amigo que ele morava no interior de São Paulo e ele veio para cá na década de, parece-me que final da década de 70, início da década de 80, e ele comprou umas terras aqui na região do Montevidéu, conhecida hoje como Planalto Verde. E ele me contou, eu o entrevistei aqui, e ele me contou o seguinte: quando ele chegou, comprou aquelas terras, achando, né, que tinha feito um negoção e tal, e ele foi conversar com um vizinho. E ele contou para o vizinho que tinha comprado a fazendinha e tal, e o que o vizinho achava. E o vizinho falou: olha, você comprou as piores terras que existem. Nessa terra aí não dá nada. Tudo que você coloca, até gado que você coloca aí morre. E ele disse que realmente aconteceu exatamente isso. Mas ele descobriu um calcário que o pessoal havia trazido para cá e deixou esse calcário amontoado lá e nunca utilizou. E ele foi com uma carreta, pegou esse calcário e foi colocando na pá, na terra dele. Hoje, João, uma das terras mais valorizadas que nós temos aqui, com altíssimo nível de produtividade, e eles usam grandes quantidades de calcário. Foi por isso que eu fiquei tão feliz de ter você aqui, representando uma entidade tão importante como a Abracal, justamente porque o calcário fez a diferença nessa região. E conversando recentemente com um amigo engenheiro agrônomo que trabalha com agricultura de precisão, e ele me falou dos números que estão sendo utilizados hoje, aqui de 10 a 12 toneladas por hectare. Mas parece que nem todo o Brasil tem adotado isso, né, João? Não, Divino. Esse é um dos grandes entraves onde a Abracal está focada nessa divulgação. Se fazia a correção de solo na faixa de 0 a 20, se tornou algo bastante usual. Só que a gente tem vivido, por N motivos,
umas situações de estresse hídrico. Então, é importante que essa correção atinja também a faixa de 20 a 40. É aí que aparecem essas dosagens, como você mencionou, de 10 a 12 toneladas. Isso deveria ser um hábito para todos, principalmente essa sua região, que ela é muito tecnificada e existe muita área, praticamente acho que quase todas, em plantio direto. Então, nessa área, na abertura dela, e quando for se fazer o replanejamento dessa área, a aplicação da calagem deveria ser de 0 a 40. Nós promovemos já 2 fóruns, um aconteceu aqui em Piracicaba em março desse ano, e o anterior aconteceu em 2023 em Cuiabá, mostrando a importância da aplicação da calagem nessa faixa. Tem produtores aqui, João, que estão trabalhando até com 1 metro de profundidade. Sim. É o ideal. Exatamente. Quem se preocupa em fazer um bom perfil de solo tem essa preocupação, né, João? Claro, claro. O perfil de solo, eu sempre digo que para o agricultor, o maior patrimônio que ele tem é o solo dele. Esse é o solo, é o que vai trazer toda o benefício, o trabalho e a prosperidade dele e de sua família. Ele tem que tratar muito bem desse solo. Você falou dos problemas climáticos que nós estamos tendo. As chuvas estão cada vez mais escassas ou então irregulares, né? Às vezes até chove a quantidade que se espera, mas não de forma espaçada, né? Chove 100 milímetros num dia, né? Acontece muito isso e tem trazido realmente vários problemas. Qual é a relação direta do calcário fazendo com que haja uma maior resiliência climática das plantas? Nesse caso, quando você faz a calagem a níveis mais profundos, consequentemente você vai levar a raiz da cultura a níveis mais profundos e ela fica bem menos suscetível aos veranicos e ao período de seca. Essa é a principal relação. E só nós lembrarmos que a raiz é a boca da planta, né, João? Exatamente, exatamente, é a boca da planta. Quando você faz com que ela possa consumir mais fundo, o solo, a tendência do solo é ele ficar mais seco na sua parte superior. A umidade prevalece ainda na parte mais baixa, aí é que ela consegue se alimentar. João, calcário é relativamente barato. Por que ainda existem muitos produtores que não realizam essa técnica da forma recomendada? Ele é barato. Felizmente, o nosso país tem oferta abundante de calcário. Hoje, junto ao Ministério da Agricultura, existem cerca de 400 empresas registradas. Então, a qualquer lugar que o agricultor vai, ele vai ter oferta de calcário, se não tão próximo, mas numa distância que permita usá-lo. O problema é conhecimento. A tecnologia ela não abrangeu ainda o pequeno produtor e o produtor familiar. Esses produtores não usam. Os tecnificados já usam, claro. É aí que está o nosso entrave, que a gente trabalha nessa divulgação. O custo do frete pode ser um impeditivo? Porque a gente tem hoje custos de frete relativamente altos, né? Dependendo de onde vai se buscar esse calcário, você disse aí que tem em todas as regiões, mas ainda tem lugares que é um pouco distante, né? O frete acaba ficando mais caro do que o calcário. Se você pegar de uma forma generalizada um raio de 200 quilômetros, daí para frente o frete já fica mais caro que a mercadoria. Exatamente. O que tem que se usar é procurar usar retorno, comprá-lo num momento, por exemplo, quando o agricultor está levando os seus grãos para um armazém, ele procurar pelo retorno e o caminhão tem que voltar para a fazenda. Ele já volta com o calcário e coloca, faça um estoque, ele não deteriora, você não perde nada. Agora, quando todo mundo vai comprar, aí o frete, de fato, é um encarecedor, sim. Ô João, como é que o produtor pode avaliar se o produto que ele está comprando é de boa qualidade, tem uma boa granulometria, por exemplo? Primeiro, ele vai pedir a análise de solo a um agrônomo. Essa recomendação, ele vai lá dar um parâmetro
para essa recomendação. E os produtores têm um registro junto ao Ministério da Agricultura, onde ele oferece a garantia mínima. Essa garantia mínima, o agrônomo que fez a recomendação faz a avaliação, indica a quantidade, e o agricultor deve, se não em todas, porque seria muito oneroso, mas de forma aleatória, colher uma amostra e mandar a um laboratório que seja credenciado e confirmar os números da garantia mínima que o produtor lhe ofereceu. Perfeito, João. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou conversando com o João Bellato Júnior, que é o presidente da Abracal, Associação Brasileira dos Produtores de Calcário. E estamos falando a respeito de um estudo que estima a quantidade de calcário que está sendo utilizada no Brasil. Um levantamento anual aí da Abracal mostrou que o consumo do calcário ele ficou estável, né? Como é que a associação avalia esse comportamento conservador? É porque muita gente, quando a gente poderia dizer talvez que na época das vacas gordas agora acabaram colocando uma quantidade muito alta no solo e depois com o aumento dos custos de produção deram uma reduzida. Isso tem a ver ou não tem nada a ver? São outros fatores? Em parte tem, Divino. O que ocorreu? 2023, quando houve o início dessa disputa entre a Rússia e a Ucrânia, os fertilizantes tiveram muito problema, porque lá são extraídos fertilizantes que são exportados aqui para o nosso país. Isso fez com que as pessoas passassem a ver a calagem de uma forma mais técnica. Então, nós tivemos esse incremento. Nós partimos de 40 milhões de toneladas para 60 milhões de toneladas. E é o número que se manteve, como você falou. O 24 também está na mesma faixa. Mas os fertilizantes químicos, eles são muito mais disseminados dentre a população agrícola. Muito embora nós saibamos, e quem está tecnologicamente atuante sabe também, de nada adianta você colocar um fertilizante químico no solo se o solo estiver ácido. Você vai gastar, ele não vai lhe devolver a sua expectativa. Se você corrigir o solo primeiro, nós falamos que ele potencializa o uso do adubo. Vocês chegaram a um número ideal aí de 80 milhões de toneladas, né? Seria Isso. Como é que vocês chegaram nesse número? Isso foi feito uma estimativa pela necessidade da calagem dentro das áreas de plantio que o país tem. Então, o mínimo seria de 80 milhões. Esse número a gente acha que ele está aquém do necessário, mas é o objetivo que a associação tem hoje, conseguir levar esse consumo para essa faixa de 80 milhões de toneladas ano. Vocês têm feito algum trabalho, por exemplo, com os engenheiros agrônomos de conscientização para que eles possam ser porta-vozes até os produtores rurais da necessidade de aumentar o uso do calcário? Muito. Esse trabalho é imenso. Esse fórum que eu lhe fiz menção foi extremamente técnico com essa intenção. Outro ponto que a gente discutiu muito e ainda discute, se você pegar uma grade dos cursos de agronomia, o tópico calcário tem uma relação muito pequena dentre todas as demais ciências que são apresentadas aos alunos. Então a gente também já pediu para que isso tenha mais ênfase, essa correção de solo. Mas são os engenheiros agrônomos que vão ser os nossos porta-vozes para poder levar isso adiante. Por que um tópico tão importante como esse, João, ainda é tão pouco estudado aí nas universidades, nos cursos de agronomia? Eu não sei lhe dizer o porquê. O que a gente percebeu, houve uma evolução muito grande, tanto
nos NPKs, né, nos fertilizantes, principalmente nos equipamentos, tecnificou muito a lavoura e nós entendemos que a correção de solo ficou um pouco aquém. Então, hoje, a gente investe muito em pesquisadores mais jovens, que têm uma metodologia mais moderna, deixando um pouco o lado conservador e principalmente nessa faixa de aplicação que a gente já mencionou, que vai além dos 20 centímetros, que era a aplicação anterior. Tem havido uma mudança de paradigma, digamos assim, por exemplo, o uso dos bioinsumos, né, dos organominerais, e de que forma isso tem impactado na conscientização do uso do calcário? Tem impactado positivamente, porque bem como os bioinsumos e os organominerais, o calcário ele não tem nenhum incremento de ordem química. Você pega uma rocha que ela tenha cálcio e magnésio em teores que o Ministério da Agricultura exige, que a nomenclatura, a licenciatura exige, nós simplesmente a moemos, fazemos disso um pó e é o que você usa na terra, é tudo natural. Muita gente confunde calcário e gesso. Qual que é a diferença entre um e outro, João? O calcário é um corretivo de acidez do solo. E o gesso, ele tem uma outra finalidade. O gesso tem enxofre. O gesso é um condicionador de solo. Então, o correto seria você fazer como muitos fazem, né? Faz a aplicação do calcário, a posterior faz a aplicação do gesso. O gesso vai ajudar a carrear esse cálcio, esse magnésio a quantidades mais profundas para combater tudo que nós já nos falamos anteriormente, o enraizamento ser mais profundo. Mas um não substitui o outro. Não substitui o outro, eles têm finalidade... São complementares. Exatamente, eles são complementares. Houve no passado uma tendência a pensar que o gesso substituía o calcário. Isso a gente conseguiu mostrar que isso não é verdadeiro, porque as atividades que ambos os produtos perfazem no solo são distintas. Existem diferenças regionais no consumo do calcário. O que explica o uso mais intenso em estados como Mato Grosso e Goiás, por exemplo? A agricultura tecnificada. Quanto maior a tecnologia que é usada, esses produtores têm assessoria, sem dúvida, mais qualificada e optam por fazer a correção do solo da forma mais correta possível. Goiás é que hoje nós temos uma diferença porque existe já uma unidade sindical no Tocantins. Mas se você, como era no passado, Goiás e Tocantins juntos, eles superam até o Mato Grosso em consumo. Quando é que vocês sentiram a necessidade de criar a Abracal? A Abracal foi criada em 1989. Cada estado tinha, como tem até hoje, o seu sindicato. São Paulo tem, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e a Bahia. E esses sindicatos concluíram que se a gente fizesse uma associação para coordená-los de uma forma única, seria uma melhor forma de representar essa cadeia produtiva. E aí disso foi criada a Abracal. João, existe algum levantamento que quantifique as perdas de produtividade nessas áreas que negligenciam a correção da acidez do solo? A perca, quando você faz essas apresentações técnicas, existem muitos ensaios feitos sem nada de calcário, com uma aplicação de X toneladas, X mais 2, X mais 3. A perca é enorme, do nada para um padrão não necessário, mas mínimo, a gente pode falar em 30% de perca. Muito bem. Na prática, então, a gente pode falar qual que seria o ganho potencial, então, que a calagem pode proporcionar? Se a gente fosse colocar isso percentualmente. A produtividade. Eu acho que além do percentual, nós podemos falar aí em pelo menos 20% a mais de produção. Um fato que é de grande importância, ao nosso ver, você
tem uma terra que está exaurida e produzindo pouco. Então, com a mesma área, você consegue, com um investimento que não é tão grande, você consegue produzir muito mais. Isso, quando você levar a nível de Brasil, você faz com que não haja necessidade de nenhum desmatamento para a expansão de área agrícola. Nós temos muita área agrícola que, se otimizada for, produz muito. Dia desses eu vi um vídeo, João, em que o profissional desse vídeo questionava o uso, segundo ele, excessivo de calcário. Ele dizia que essa grande quantidade de calcário que é defendida hoje a aplicação na criação de perfis de solo, que ela acaba sendo prejudicial, causando um desequilíbrio. Existem muitos mitos em relação a isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco se isso é verdade, se isso é uma percepção errada. Não, de fato, nós entendemos que isso seja um mito. Não há toxidez no solo associada à calagem. Diferente do gesso, aí que muitas pessoas se confundem, o gesso sim, ele pode trazer uma toxicidade no sentido que ele carregar tantos nutrientes para uma altura mais profunda do solo, que ele pode tornar a parte superficial menos produtiva. Mas o calcário não, ele vai ficar lá incorporado, ele vai reagir no decorrer dos anos, e o que faz é que uma calagem profunda assim, faz com que você, por anos, fique somente com uma dose de manutenção. Você vai continuar colocando, mas bem menos. Esse calcário no solo, então, ele não vai lixiviar, ele vai permanecer. Ele vai permanecer, ele é incorporado, ele vai permanecer, ele não lixivia. João, vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos em alguns instantes. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. O calcário sempre ajudou na revolução da agricultura brasileira. Nós chegamos onde chegamos muito em função da utilização do calcário. E hoje eu estou conversando a respeito do uso de calcário no nosso país com o João Belato Júnior, que é o presidente da Abracal. O período de junho a outubro é historicamente o de maior consumo de calcário. Quais estratégias poderiam estimular aplicações mais distribuídas ao longo do ano? Junho a outubro, porque o calcário, como a gente diz no jargão popular, nós abrimos a porteira da nova safra. É o primeiro insumo que o agricultor vai se preocupar com a correção de solo. Depois vão vir a adubação, a semente e a sequência que é normal. E o incentivo que existe, o que a gente procura fazer, é com que aqueles que não são habituados, que não têm a particularidade do uso, que passem a usá-lo. Porque os técnicos, se você for consultar agora, praticamente todas as indústrias estão operando com 100% da sua capacidade. Existe uma necessidade de incorporação desse calcário ao solo ou não? Basta colocar por cima da terra? Não, ele tem que ser incorporado. E até hoje em dia já estão aparecendo grades incorporadoras com volumes de disco muito grandes para conseguir fazer a incorporação já bem acima da faixa do 40. Pois é, lá no passado, João, defendia-se que com o plantio direto não deveria se revolver a terra. Nesse caso aí vai ter que revolver. Houve uma mudança de postura, de pensamento? Não, quando você vai colocar o sistema em produção, você deve fazê-lo.
Depois que o sistema está implementado, aí sim você pode fazer na superfície. Mas o primeiro plantio tem que ser incorporado e muito a fundo. Qual que é o momento ideal de se colocar o calcário no solo? Tem que ser depois que chove, antes de chover? O calcário ele vai precisar de 90 dias para reagir. E a chuva é um determinante para a reação dele. Então, você o colocando agora até outubro, quando você vai fazer o plantio, algumas regiões, novembro, dezembro, ele já vai estar pronto para oferecer o benefício que ele é destinado. Como é que a agricultura digital pode apoiar o monitoramento da acidez e tornar o uso do calcário mais assertivo e menos empírico? O que a agricultura digital está fazendo, hoje você tem coletores de amostra de solo que vão pegar uma mesma área, uma mesma gleba, e ter diferenças de pH e saturação de base dentro de uma mesma área. Então, o agricultor ele vai pegar o corretivo, colocar no equipamento que esparrama, e essa leitura que foi feita vai jogar mais calcário ou menos calcário dentro da mesma área. Enquanto que aqueles que não têm essa tecnologia, eles vão aplicar uma quantidade uniforme dentro da área toda. Sem saber se tem uma área ou outra que precisa de mais ou de menos, né? Ele não vai trazer nenhum malefício, mas talvez teria alguma área que precisasse de mais e colocou uma quantia um pouco aquém. João, como é que está a regulamentação do setor de calcário agrícola no Brasil? Ela está bem ou precisa de avanços? Existem lacunas normativas, alguma coisa que impacta na qualidade do produto entregue ao produtor? Existem lacunas, sim. A nossa regulamentação, ela deve ter, acho que, eu não vou lhe falar com precisão, mas ela deve ter mais de 15 anos. No decorrer desse tempo, houveram diversas atualizações, principalmente essas modernizações, esses remineralizadores. Aqui no estado de São Paulo, principalmente, usa-se muito mistura calcário e gesso já pronta, não fazendo em duas aplicações, e isso não existe registro para um produto assim. Então, nós estamos fazendo um trabalho também junto ao Ministério da Agricultura para rever a normatização e fazê-la uma mais moderna. Você havia citado anteriormente a questão das universidades, que hoje não dão aquele valor que deveria dar nos cursos de agronomia. Porém, existe algum trabalho em andamento aí na Abracal, uma parceria juntamente com universidades ou centros de pesquisas para fomentar práticas mais técnicas e sustentáveis de correção do solo? Existe. Esse fórum que eu já lhe falei foi a principal delas, voltado todo ao mercado técnico. Isso não foi voltado ao produtor. O objetivo da Abracal não era fomentar consumo de calcário via produtor, tecnicamente fomentar a indicação do produto para trazer benefício ao produtor. Isso constantemente é feito. Palestras, vídeos, universidades pedem algum tipo de colaboração numa determinada aula. A Embracal tem o corpo técnico que participa disso. Hoje o Brasil é muito exigido, fala-se muito em sustentabilidade. De que forma a calagem adequada, João, pode contribuir para reduzir as emissões e tornar a agricultura brasileira ainda mais sustentável? Otimizando a área. Então você pega a sua região, eu acredito que não tenha, mas muitas regiões têm uma série de pastagens degradadas. Aí, ao invés da gente otimizar essa área com a correção de solo, com a prevenção de erosão, aí procura-se fronteira agrícola para promover a expansão da fronteira. A gente deveria olhar para essas áreas e otimizá-las, e o calcário para isso é fundamental. Você citou aí, anteriormente também, a pouca adoção do calcário por pequenos e médios produtores. Esse pequeno e esse médio, muitas vezes, ele tem uma certa dificuldade de ter crédito, apesar do governo propagar aí que o pequeno tem juros menores e que tem dinheiro sobrando, a gente sabe que a realidade não é bem essa, muitas vezes ele não consegue chegar no banco, nem consegue chegar a falar com o gerente do banco, né? Que políticas você acha que poderiam ser incrementadas para facilitar o uso mais amplo do calcário junto a esses pequenos produtores? Aí esses pequenos produtores, a gente procura
sempre procurar que haja uma política, se não do Estado, das prefeituras. Existem prefeituras que fazem, você compra o calcário e paga por ele, e o caminhãozinho da prefeitura faz o transporte. O governo federal ele não consegue chegar, como você já colocou, nesse pequeno produtor. Vamos dizer que o bolo do recurso não chega até eles, é muito pequeno o recurso para abranger a todos. Então a expectativa é sempre trabalhar com o poder municipal. Existe algum trabalho, algum projeto da Abracal, alguma conversa da Abracal aí junto às secretarias estaduais de agricultura, por exemplo, para que possam adquirir esse produto e fazer doação a agricultores, como acontece com outros produtos, muitas vezes distribuem sementes, adubo, né? Já existe alguma conversa nesse sentido? Existe, né? Nesse sentido, o Estado de São Paulo tem uma parceria que chama-se Solo Mais Fértil, baseado em algumas estações com a divulgação de corretivo através das Casas da Lavoura, onde existem os técnicos, fazem a palestra e apresentam esse produto. Agora, quando esses estados grandes, como é o caso do seu estado e do Mato Grosso, o pequeno produtor ele não tem esse tipo de assistência, porque percentualmente também eu imagino que eles sejam bem menores. Aqui em São Paulo você tem, dentro de um consumo agrícola, 40% são pequenos e microprodutores. Apesar de que no estado de Goiás, só a título aí de informação, João, tem se feito um trabalho muito grande na região norte, no Vale do Araguaia, que digamos que seja uma nova fronteira, né? E que vai precisar muito de calcário, viu? E tem sido feito, sim, um trabalho da Secretaria de Agricultura e Pecuária junto a pequenos produtores, principalmente produtores de frutas. Outro, muito obrigado. E, me desculpe, eu não sabia desse avanço, mas parabéns, isso é muito importante. De repente vale a pena aí a Abracal ter uma conversa com a Secretaria de Agricultura do Sem Estado dúvida. E quem sabe fazer uma grande parceria aí, né, para elevar esse consumo do calcário aí e trazer uma maior conscientização, né? Oferta de jazida próxima ao Araguaia existem muitas, isso não vai ser problema não. Ô João, para nós finalizarmos, quais são as prioridades da Abracal nos próximos anos para estimular o consumo responsável e tecnicamente orientado de calcário agrícola no Brasil? São as mesmas que hoje a gente procura praticar. Divulgar. Nós somos uma associação que não tem recursos financeiros a ponto de fazer mídias, grandes mídias. Então a gente tem que ir conscientizando aos poucos e divulgando. Nós tivemos sucesso, felizmente, nisso, só que esse ano de 24, como você falou, o consumo ficou estável. Nós esperamos que esse ano de 25 seja melhor, apesar que nós temos uma ligação muito direta com as commodities também, nós precisamos que o agricultor vá bem para que todo o trabalho da agricultura, dos insumos, também possa progredir. Mas a continuidade desse trabalho vai existir sempre. Ô João, do meu lado estou aqui torcendo para que o produtor use mais calcário, porque eu sei da história do calcário, eu sei da importância dele, eu vi a revolução que o calcário ajudou a causar aqui na minha região, conforme eu disse lá no início, né? Eu espero que a Abracal tenha cada dia mais sucesso. Agradeço imensamente a sua disponibilidade e eu me coloco aqui, João, sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado pelo convite. Eu só gostaria de fazer menção, aproveitando essa grande quantidade de ouvintes que você tem, a Abracal anualmente promove um encontro dos produtores para tratar desses assuntos para o ano seguinte começar a prever alguns trabalhos, e esse encontro vai acontecer no Rio Grande do Sul esse ano, em Santa Maria, de 22 a 24 de outubro. Provavelmente a gente vai ter uma transmissão online, depois nós vamos divulgar isso, e no site da Abracal, muito mais do que nós já conversamos, existe lá. Então as pessoas consultem o site, lá tem muita matéria informativa sobre a aplicação da calagem. Muito obrigado, um abraço, João.
Eu conversei com o João Belato Júnior, que é presidente da Abracal, e realmente o João está coberto de razão. Nós precisamos de ter uma maior consciência da importância da calagem nos solos brasileiros, né? Porque nós temos uma agricultura tropical com solos pobres, mas que se tornaram muito ricos, e o calcário tem uma importância muito grande nisso. E nós falamos a respeito da importância do calcário e de estudos, né, que estimam o uso do calcário no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.